noite. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff empossa 6 novos ministros. Em crise com o Planalto, deputados do PMDB não vão à cerimônia. Governador Alckmin paralisa projeto de construção do Complexo Cultural Luz. PF prende 24 em ação contra a lavagem de dinheiro. Um deles é condenado no mensalão petista. Em São Paulo, mulheres engrossam o movimento contra a chamada violência obstétrica. E a crise na Ucrânia. Estados Unidos e União Europeia anunciam sanções contra a Rússia após referendo na Crimeia. O Ministério Público Federal abriu uma investigação para apurar casos da chamada violência obstétrica em maternidades de São Paulo. As denúncias são de agressões verbais e procedimentos que teriam sido realizados sem o consentimento da mulher. No Brasil, de cada 4 mulheres, uma diz já ter sofrido violência obstétrica. É um termo novo usado para descrever procedimentos que seriam impostos à mulher na hora do parto. Anestesia, corte da vagina, a episiotomia e medicação de hormônios para acelerar o parto. A fotógrafa especializada em partos ouviu muitos desses relatos e resolveu lançar um projeto para chamar a atenção para o tema. Ela fotografa mulheres que se consideram vítimas. Nas imagens, elas trazem na pele tatuagens temporárias com suas histórias. Teve uma etapa de pesquisa de material para viabilizar a foto. E ele nasceu nisso, com esse tom de denúncia, de alertar para essa questão, até de chocar mesmo um pouco e de conscientizar, porque muitas mulheres passam pela violência e não sabem que aquilo é violento, porque não sabem que aquilo é desnecessário, não sabem que não precisa ser daquela forma. Caroline foi uma das modelos. Ela conta que no trabalho de parto sofreu privações e até agressões verbais. Eu fui privada de alimentação, eu fui privada de água, eu fui privada de acompanhante. Um atendimento extremamente rude, grosseiro da equipe médica. Uma mulher que está 18 horas em trabalho de parto, ela está com dor, ela está com muita dor. Não joga essa mulher de um lado para o outro, como se não fosse nada, ou como se isso não estivesse doendo. Mas o assunto é polêmico. As mesmas práticas que estão sendo consideradas violentas podem, em alguns casos, garantir a segurança do parto e a saúde de mães e bebês. No momento do nascimento, até que ponto a vontade da mulher deve prevalecer? A chefe da Clínica Obstétrica da Santa Casa de São Paulo, membro da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a Febrasgo, diz que as mulheres precisam ser orientadas sobre todos os procedimentos no pré-natal e que a pressão sobre a conduta do médico pode ser um risco. A partir do momento que você envolve Ministério Público, ações que são fortalecidas, você pode intimidar de uma certa forma alguma ação, isso até correr num prejuízo. A CEAGESP começou a semana com guichês quebrados e sem a cobrança do estacionamento. Mas o entreposto funcionou normalmente nesta segunda-feira. Hoje, funcionárias fizeram a limpeza dos guichês que foram danificados. A movimentação no Centro de Comércio de Frutas, Verduras e Legumes era normal. O Sindicato dos Permissionários em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo cancelou uma manifestação contra a cobrança de estacionamento prevista para esta madrugada, para evitar um novo protesto. O jovem de 23 anos que foi baleado durante a manifestação de sexta-feira teve alta ontem. A conta do prejuízo causado pelo quebra-quebra ainda não foi feita, de acordo com a CEAGESP. A Polícia Civil já pediu imagens das câmeras de segurança para tentar identificar as pessoas que participaram do ato de vandalismo. Em São Vicente, no litoral paulista, a polícia tenta localizar um homem que praticou um assalto e roubou a câmera de um bombeiro durante um incêndio. O equipamento foi recuperado, mas o bandido está foragido. Nas imagens da câmera recuperada, é possível ver o momento em que o criminoso, em uma bicicleta, aborda o bombeiro e anuncia o assalto. A câmera levada foi recuperada no dia seguinte. O incêndio destruiu mais de 80 barracos na comunidade do México 70, em São Vicente.
Começou hoje no Fórum Criminal da Barra Funda a quarta etapa do julgamento do massacre do Carandiru. 4 homens e 3 mulheres formam um conselho de sentença e vão decidir se 10 policiais e ex-policiais militares são responsáveis pela morte de 10 detentos e 3 tentativas de homicídio. O perito Oswaldo Negrini foi ouvido como testemunha. Ele afirmou que tem absoluta convicção de que os tiros disparados dentro do Carandiru foram de metralhadora. Os PMs que são réus no processo também começaram a ser ouvidos hoje. O julgamento deve durar de 5 a 6 dias. A quarta etapa começa antes do encerramento da terceira, cancelada após Celso Vendramini, advogado de defesa dos réus, abandonar o plenário. No total, 48 PMs já foram condenados no processo. Acessar a internet pelo celular nunca foi tarefa fácil aqui em São Paulo. O sinal 3G das operadoras de telefonia muitas vezes não é dos melhores e paga-se caro por ele. O paulistano já tem à disposição há algum tempo o serviço de internet gratuito em alguns espaços públicos da cidade. Só que ele também apresenta problemas, viu? No horário do almoço é assim. Rogério vem para o Mercadão Municipal para usar a internet do celular. Eu fico meio aqui muqueado tentando achar um bom sinal ainda. Tem hora que dá uma paradinha, mas acho que é muita gente, né? Mas tá valendo. Mas pouca gente sabia que agora é possível usar a internet gratuita por meio do Wi-Fi do celular ou do tablet. Os colegas de trabalho Helder e Charles gostaram da novidade. Agora vai ser melhor, né? Para acessar o Facebook, enquanto come alguma coisa, faz um lanche, né? Vai ser bem melhor. Sem pagar nada? Sem pagar, é melhor ainda, né? Acho que ficou uma coisa que agrada todo mundo, né? Nós também testamos a internet oferecida pela Prefeitura, que promete velocidade de 500 kilobytes por segundo. No Mercadão, a velocidade de conexão para baixar arquivos e dados ficou quase 4 vezes maior, cerca de 1,89 megabytes por segundo. E para enviar dados, os chamados uploads, a velocidade também ficou 3 vezes maior que o esperado, ou seja, 1,70 megabytes por segundo em média. Os turistas que estão em São Paulo não perderam a chance de se conectar. Foi o caso da baiana Daniele. Acabamos de receber um WhatsApp perguntando onde é que vocês estão. Eu bati a foto do meu amigo no Mercado Municipal. Até agora, 3 locais estão com internet grátis. O Mercadão Municipal, a Praça Dilva Gomes Martins, em Arthur Alvim, na Zona Leste, e o Pátio do Colégio, no centro. Ao todo, serão instalados 120 pontos de internet grátis na cidade de São Paulo. 2 empresas foram contratadas para operar o serviço, que vai custar 27 milhões e meio de reais para o período de 3 anos. Cada praça digital, como o Pátio do Colégio, vai custar quase R$ 6.500 por mês aos cofres públicos. Aqui, os usuários de internet também não sabiam da novidade. Aqui no centro mesmo, o sinal que geralmente as pessoas usam, que é o 3G, de operadoras mesmo, não pegam. Eu sou vítima disso, inclusive, então, assim, é bem legal. Nós também fizemos o teste. Só na segunda tentativa é que conseguimos conectar a internet. A velocidade para baixar arquivos estava alta, cerca de 3 megabytes por segundo. Mas a velocidade para enviar dados se mostrou um pouco abaixo dos 500 kilobytes por segundo, prometidos pela Prefeitura em cada um dos pontos. Nem todo mundo conseguiu acessar. Nessa primeira tentativa, como é que foi? Sinceramente, deu certo não. Aí eu tô tentando novamente para ver se consigo. Esta mulher e o administrador de empresas também não conseguiram. Se funcionasse, seria muito bom, né? Diminuiria um pouquinho o custo da agenda de telefonia móvel. A partir de hoje, os táxis não podem mais circular nos corredores de ônibus de São Paulo nos horários de pico. A restrição vale de segunda a sexta-feira, das 6 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 8 da noite. Apesar da medida entrar em vigor hoje, as multas só serão aplicadas a partir do dia 14 de abril. Até essa data, a Prefeitura vai instalar sinalização informando sobre a nova proibição. O objetivo é dar mais velocidade aos ônibus, já que estudos comprovaram que a presença de táxis nos corredores reduz a velocidade dos coletivos. Em contrapartida, os taxistas tiveram uma antiga reivindicação atendida. Vão poder transitar, desde que com passageiros, pelas faixas exclusivas do corredor Norte-Sul e pelas avenidas Corifeu de Azevedo Marques, Sumaré, Indianópolis e pelas vias exclusivas das marginais. Homens com mais de 60 anos já podem andar de graça no transporte público de São Paulo.
Antes, apenas as mulheres podiam utilizar o benefício, que é válido para ônibus da cidade e da EMTU e para os trens do metrô e da CPTM. Para garantir o passe livre, o passageiro deve apresentar o cartão especial do idoso fornecido pela SP Trans ou o documento de identidade. Crise na Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin assina decreto que reconhece a Crimeia como Estado soberano. O documento é o primeiro passo para anexar o território. O referendo que decidiu pela anexação aconteceu ontem na República Autônoma da Crimeia. Alguns grupos boicotaram os postos de eleição, mas mesmo assim a adesão foi grande. Cerca de 97% da população da península votou a favor da anexação à Rússia. Antes que o resultado oficial fosse divulgado, habitantes de Simferopol, a capital da região, comemoraram a vitória. Houve protesto em Donetsk, que fica a leste da Ucrânia. Ativistas pró-Rússia depredaram prédios públicos e pediram que outras cidades repetissem os passos da Crimeia. Em reunião, ministros europeus definiram 21 nomes russos e ucranianos que serão taxados com sanções do bloco. O presidente Barack Obama comunicou que os Estados Unidos também vão impor medidas restritivas às pessoas que se envolverem para colaborar com a crise na Ucrânia. Por enquanto, o país listou 11 nomes. O parlamento da Crimeia já entrou com pedido formal de desligamento de território, mas o presidente interino, Alexander Turknov, afirmou que não reconhece o ato separatista. O país enfrenta instabilidade política desde novembro, quando o ex-presidente Viktor Yanukovych se afastou da União Europeia e firmou acordos econômicos com a Rússia. Protestos violentos tomaram as ruas da capital Kiev até que Yanukovych fosse deposto. Quando a porção ucraniana foi atendida, aqueles de descendência russa, que representam mais de 60% do país, não reconheceram a mudança política e há um mês pediam pela anexação à Rússia. Justiça da Suíça liga ex-secretário de Covas a contas de partidos. A informação foi publicada no jornal O Estado de São Paulo. Segundo o jornal, documentos da Justiça de Berna, na Suíça, apontam que Robson Marinho, ex-chefe da Casa Civil do governo Covas, fazia o papel de intermediário para que a Alstom conseguisse contratos no Brasil. As investigações indicam que parte do suborno era destinado para o financiamento de partidos. Não foram citados os nomes das legendas envolvidas. Segundo o Ministério Público, a Alstom pagou a funcionários do governo paulista 23 milhões de reais de suborno para conseguir um contrato no setor de energia. Para o Ministério Público, Robson Marinho recebeu $1 milhão e 100 mil dólares, que teriam ido para uma conta dele na Suíça. Os pagamentos teriam sido feitos entre 98 e 2003, quando o estado de São Paulo foi governado por Mário Covas e Geraldo Alckmin, do PSDB. Atualmente, Robson Marinho é conselheiro do Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Ele é investigado no Superior Tribunal de Justiça, pois tem foro privilegiado. A suspeita é que ele tenha beneficiado a Alstom em um julgamento de 2001. O advogado de Robson Marinho, Celso Vilardi, afirma que não tem conhecimento dos documentos da Justiça Suíça e negou com veemência a participação de Marinho no caso Alstom. Ele diz ainda que o conselheiro jamais julgou no TCE contratos apresentados na denúncia. Reportagem publicada hoje no jornal Folha de São Paulo afirma que o deputado federal Paulo Maluf, do PP, teria admitido que controlava uma conta no exterior. De acordo com a reportagem, pressionado pelo Deutsche Bank a revelar a origem de $200 milhões que movimentou no exterior, o deputado federal Paulo Maluf, do PP, tratou pessoalmente com advogados encarregados de dar explicações ao banco. Ele admitiu que controlava uma das empresas que administraram os recursos. Desde que a existência desse dinheiro foi revelada há quase 13 anos, Maluf nunca reconheceu publicamente ser o proprietário dos recursos. No ano passado, sentença da Corte da Ilha de Jersey condenou empresas da família Maluf a devolverem à Prefeitura de São Paulo o equivalente a R$75 milhões. As autoridades da ilha concluíram que o dinheiro foi desviado de obras construídas quando Maluf foi prefeito de São Paulo, de 1993 a 1996.
Consultado sobre o assunto, Adilson Laranjeira, assessor de imprensa do deputado Paulo Maluf, disse à Folha de São Paulo que a reportagem se baseia em documentos sem identificação e que foi feita para vender jornal. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Daqui 2 semanas, os 50 anos do golpe militar que enterrou o Brasil numa ditadura de 21 anos. Num país em que 55 milhões de pessoas usam habitualmente a internet, há espaço para se dizer e acreditar no que se quiser, mesmo que seja algo sem pé e, principalmente, sem cabeça. Há quem, no próximo sábado, pretenda reeditar em 200 cidades a Marcha da Família com Deus. Em 64, tal marcha foi uma das muitas senhas para o golpe e a instalação da ditadura. Por ser democrática, a internet permite que nas redes sociais trafegue também muita desinformação, muita mentira e uma burrice que galopa. A Folha de São Paulo cita uma organizadora da marcha de agora, Cristiana Peviani, 51 anos. A senhora Peviani resume e simboliza essa ópera bufa. A nova marchadora diz não saber se houve tortura na ditadura e comete uma frase que escancara até onde pode chegar o ignorar e a incapacidade de cognição. Disse ela, o pessoal que diz que foi torturado está tão forte, tão gordo, tão bonito. Eu vi lá na Comissão da Verdade que eles não tinham nenhuma marquinha de tortura. E isso na mesma semana em que se noticiou, depois de torturado e morto, os restos mortais de Rubens Paiva teriam sido desenterrados e jogados no mar. Com a senhora Peviani estão, país afora, por hora, umas 3.000 pessoas, todas marchando no Facebook. Elas creem ou dizem crer que há um golpe comunista, vejam só, sendo planejado no Brasil. Desinformação, mentira, má-fé ou incapacidade de raciocínio. Isso, é claro, pode ser encontrado em todo o espectro da política e do debate político. Nas redes sociais, mais do que crítica, por exemplo, Aécio Neves tem sido vítima de ataques dirigidos à sua pessoa. Aécio erra se tentar interditar posts na internet. Erro tático, porque não é possível apagar milhares de posts. E a notícia sobre a ação multiplicará ainda mais o boato. Mas é obrigatório se dizer, quem espalha boato que não se pode provar como fato, comete um crime de difamação e ou injúria. É o caso de boa parte dos ataques contra Aécio Neves. Muitos dos que espalham boatos contra Aécio se revoltam quando a boataria mentirosa é contra, por exemplo, Lula, sua família e outros. E isso não é política, é esgoto. Lula e família têm acionado detratores na justiça e é lá que eles devem pagar. O mesmo deve fazer Aécio Neves. Assim como a liberdade é uma das características das redes sociais, também o é o anonimato covarde. E esse lixo costuma preencher o vácuo, onde não há ideias. Mentiras, má-fé, o ignorar e a incapacidade de pensar. Dessa alquimia brotam marchadoras e marchadores. E essa ridícula tentativa de reeditar a Marcha da Família alienada. Boa noite. O programa Hora do Voto de hoje é com o presidente do PPS, Roberto Freire. Hora do Voto vai ao ar às 11h30 da noite. No programa, o deputado federal e presidente do PPS fala com Maria Lídia sobre o cenário eleitoral e comenta a aliança entre seu partido com o PSB Rede, de Eduardo Campos e Marina Silva. E a grande pergunta, por que ela não é a candidata à presidência da República, já que na preferência de votos as pesquisas mostram que ela tem uma vantagem tão grande em relação ao cabeça de chapa Eduardo Campos? Para nós é muito simples responder. Nós estamos nessa aliança porque fizemos a opção por Eduardo Campos e não por Marina Silva. Presidente Dilma Rousseff empossa 6 novos ministros em cerimônia no Palácio do Planalto. Em tempos de crise entre o governo e a base aliada na Câmara, representantes do PMDB não compareceram ao evento.
Tomaram posse Nery Geller, que assumiu o Ministério da Agricultura, Gilberto Ock, que ficou com a pasta das cidades, Clélio Campolina, no Ministério da Ciência e Tecnologia, Miguel Rosseto, agora ministro do Desenvolvimento Agrário, Eduardo Lopes, novo titular da Pesca, e Vinícius Lages, no Ministério do Turismo. Os nomes dos novos ministros foram anunciados pelo Planalto na última quinta-feira. A maioria dos antigos titulares das pastas deixou o governo para disputar as eleições de outubro. Em respeito à legislação eleitoral, ministros precisam deixar as suas funções e submeter-se, quando é o caso de suas decisões, ao julgamento das urnas. Outros saem para enfrentar outras tarefas e funções. A esses parceiros de jornada, que hoje se afastam do governo, desejo sorte e sabedoria em seus novos desafios. As mudanças fazem parte da reforma ministerial anunciada pela presidente Dilma no ano passado. Mas as trocas acontecem em meio a uma crise entre o governo e a base aliada na Câmara, liderada pelo deputado Eduardo Cunha, líder do PMDB na casa. Na semana passada, Cunha disse que os nomes não foram acertados com a bancada do partido na Câmara, embora a sigla tenha sido contemplada com a indicação de Nery Geller na Agricultura. Já o Ministério do Turismo, antes comandado por um PMDBista, agora passou para Vinícius Lages, que, embora seja ligado ao partido, não é filiado. Nenhum representante do PMDB na Câmara compareceu ao evento de hoje. O povo brasileiro é sábio e percebe muito bem quem está do lado dele. Tenho certeza de que vocês darão continuidade aos bons projetos tocados por seus antecessores. Durante todo o ano de 2014, o Brasil deve registrar mais de 570 mil casos de câncer. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, só no estado de São Paulo são esperados cerca de 150 mil notificações. Por ser o estado de maior população, São Paulo ficou em primeiro lugar como a região que concentra mais riscos no país. A estimativa de novos casos para 5 regiões geográficas do Brasil foi obtida por meio das taxas de mortalidade com a soma dos valores absolutos. O câncer, ele permeia todas as faixas etárias, lógico que ele é mais importante no adulto, mas ele, de certa forma, é proporcional à população do estado e é um estado também altamente industrializado. Então, é um estado que tem um perfil populacional que favorece o aparecimento de câncer e concentrar o maior número de casos no Brasil. Vicenza tem 53 anos e foi diagnosticada com câncer de mama um dia antes de completar 50. Ela conta que a ajuda do marido e dos 2 filhos foi fundamental durante todo o tratamento. E foi com o auxílio da família que ela criou o blog Vivi a Favor da Vida. As pessoas devem se cuidar, continuar se cuidando do mesmo jeito. Isso é muito importante, você se arrumar, você passar um blanche, você colocar uma roupa bonita, não vir para o hospital de uma forma como se você viesse tratar de uma doença. Quanto melhor você vier psicologicamente, né, ou fisicamente, você vindo bem arrumada, isso reflete no tratamento. Vicenza faz o tratamento no Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, que por mês recebe 900 novos pacientes. 30% chegam aqui com diagnóstico de câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, mais de 570 mil brasileiros devem ser diagnosticados com algum tipo da doença ainda neste ano. Aqui no Instituto de São Paulo, outras alternativas, além da medicação, são utilizadas como fonte de tratamento. Seu Salvador tem 64 anos e descobriu em 2012 que o nódulo externo no pescoço era um câncer. O aposentado intensificou o tratamento com 8 sessões de acupuntura. Foi uma coisa que eu nunca vi, uma coisa de primeiro mundo, uma atenção especial, um carinho, os funcionários todos sorridentes, alegres. Existe um mito de que as mulheres não podem se mover depois do tratamento. Na verdade, o tratamento da cirurgia, da radioterapia, pode trazer alguma dificuldade de mobilização do membro superior, do braço, mas elas precisam voltar para uma atividade normal. Sueli foi diagnosticada com câncer de mama no final de 2012. Ela confessa que nunca praticou atividade física, mas após a cirurgia de retirada de um dos seios, é assim que a dona de casa mantém o tratamento em dia. Eu tenho meus filhos, meu esposo, a minha família que ajudou muito e estou aí na luta.
Você é guerreira. Eu me considero uma pessoa guerreira. A semana começou com temporais no sul do Brasil. As rajadas de vento chegaram a 100 km por hora na Serra Gaúcha por causa do avanço de uma frente fria. Aqui em São Paulo, as chuvas começaram no meio da tarde, mas de uma forma localizada. Vamos ver como fica o tempo amanhã no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Esse finzinho de verão promete muita chuva no sul do Brasil. A frente fria continua atuando amanhã em toda a região e as chuvas podem ser fortes, principalmente nessa área mais escura, entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e oeste paranaense. No norte do Brasil e também em parte do Nordeste, chove a qualquer hora. Nas outras áreas do país, inclusive aqui no Sudeste, o dia será típico de verão, com sol, calor e pancadas de chuva rápidas e localizadas. O tempo só deve ficar firme no extremo sul gaúcho e entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste de Minas Gerais. Máxima de 30 graus amanhã em Belo Horizonte, 34 em Campo Grande e 38 graus no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 25 graus. Aqui em São Paulo, uma massa de ar quente predomina e garante uma terça-feira de sol forte e calor em todo o estado. Entre o meio da tarde e o início da noite, nuvens carregadas se formam e provocam pancadas de chuva rápidas. Mesmo assim, no centro-oeste, as temperaturas passam dos 30 graus, chegando aos 36 em Votuporanga. No centro-norte paulista, as temperaturas também disparam e os termômetros chegam à marca dos 35 graus em Ribeirão Preto. No litoral, calorão também de 36 graus. Aqui na capital, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Na quarta-feira, máxima prevista de 31. E na quinta, com o avanço de uma frente fria, o tempo muda e a máxima não deve ultrapassar os 28 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Foi realizada hoje na Sala São Paulo a entrega do Prêmio Construindo a Nação, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Cidadania, que visa estimular projetos educacionais voltados à cidadania em escolas públicas e particulares. O projeto conta com a parceria da Fundação Casper Libero. No palco, professores e alunos vencedores. São deles os melhores projetos que concorreram ao Prêmio Construindo a Nação, promovido pelo Instituto da Cidadania Brasil, com parceria da Fundação Casper Libero. Na disputa estavam mais de 600 escolas públicas e privadas de todas as regiões do país. E junto com elas, 500 mil alunos do infantil ao ensino médio e técnico. Concorreram projetos na área da saúde, meio ambiente, cultura. A ideia é fazer com que os alunos identifiquem carências na comunidade onde eles vivem e desenvolvam ações para ajudar a melhorar o dia a dia das pessoas. Um sentimento social muito importante, me sinto como ajudando alguém. É muito importante você pensar no futuro. Jovens participam melhorando a vida da sua comunidade junto com a sua escola, para saber que é a participação deles individual que vai fazer com que haja melhoria na sua comunidade, no seu município, no seu estado e no seu país. A Fundação Casper Libero, por meio da Faculdade de Comunicação, ofereceu a 2 professores que se destacaram bolsas de estudo para a pós-graduação. Então, se a gente não pensar assim, na ideia de que a educação é a base, é a sustentação de uma construção mais sólida, de um edifício que precisa ser preservado na sua solidez lá na frente, o Brasil não vai dar o salto de qualidade. É muito importante esse projeto que incentiva os alunos a serem protagonistas de uma história, de conhecer, de começar a exercer seu papel cidadão desde pequenos, de ter esse entendimento. Então a Fundação, ela acha isso muito importante, apoiar projetos nesse tom. Avaliado em 600 milhões de reais, o projeto Complexo Luz está parado. A ideia era construir o maior complexo cultural da América Latina, na região da Cracolândia. Considerado caro demais, o projeto está oficialmente cancelado. Dos 600 milhões de reais previstos, 118 milhões já foram gastos com consultorias e projetos. Lançado em 2009, o Complexo Cultural Luz teria, além de escola,
3 teatros, além de, em tese, ajudar a revitalizar a região da Cracolândia. Agora, além do vazio, sobra a dúvida, porque ninguém sabe bem ao certo o que será feito nesse espaço e muito menos quando. A Secretaria da Cultura do Estado diz que vai analisar alternativas e buscar uma parceria com a iniciativa privada. Até lá, a situação é essa: 100 mil metros quadrados de área livre, bem no centro de São Paulo. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Corinthians tropeça e é eliminado precocemente já na primeira fase do Campeonato Paulista. O time de Mano Menezes não fez a parte dele e o São Paulo também não ajudou, né, Celso? Gabriel, o Corinthians, para continuar com chances, tinha que vencer o Penapolense e torcer para o São Paulo derrotar o Ituano. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Jogando em Penápolis, o time corintiano não foi além de um 0-0. E para piorar, o tricolor caiu em casa diante do Ituano, que com a vitória se garantiu na próxima fase do Paulistão. No estádio do Morumbi, o único gol da partida foi marcado por Esquerdinha, aos 14 minutos do primeiro tempo. São Paulo 0, Ituano 1. Com esse resultado, o Corinthians, que empatou em 0-0 com o Penapolense no interior, está eliminado da próxima fase do Campeonato Paulista. No sábado, o Palmeiras recebeu a Ponte Preta, que saiu na frente com Rossi. A equipe alviverde empatou o jogo com Eguren e virou com Allan Kardec. Mas o time campineiro igualou o marcador com o atacante Silvinho. Medieta, no finalzinho da partida, garantiu a vitória palmeirense. Palmeiras, time de melhor campanha no Campeonato Paulista, 3, Ponte Preta 2. O Santos foi até Rio Claro enfrentar o time da casa e saiu na frente com esse gol de Giovânio. No finalzinho da primeira etapa, o Rio Claro empatou com o Renan Diniz. Aos 6 minutos do segundo tempo, Gabriel usou a cabeça para deixar o Santos novamente na frente. Mas o time mandante chegou de novo à igualdade, mais uma vez com o Renan Diniz. O que não estava no roteiro do Santos é que o time do interior virasse a partida. Léo Costa, com categoria, fez a festa em Rio Claro. No entanto, aos 29 minutos, Giovânio cobrou falta na cabeça de Cícero, que fechou o placar. Rio Claro 3, Santos também 3. Gabriel, antes da gente conversar, só uma correção. Diz que o Ituano já está classificado, mas ainda não. O Audax joga agora no meio de semana e, se vencer, continua com chances de classificação. Portanto, o Ituano ainda não está matematicamente garantido. Então, não é nem um pouco justificada as reclamações dos corintianos sobre a derrota São Paulino, que puderam, talvez tivessem entregado a partida contra o Ituano. O São Paulo não tinha a obrigação de jogar pelo Corinthians. O Corinthians está fora da próxima fase, Gabriel, por conta dos próprios erros. Quando ficou 6 jogos sem vencer, 6 rodadas sem vencer, foram 4 derrotas seguidas, aquele começo turbulento, com invasão do centro de treinamento, perdendo em casa por Bragantino. Assim como o Corinthians perdeu em casa por Bragantino, é normal o São Paulo perder em casa para o Ituano. Quer dizer, normal. Não é nenhum absurdo. Pode acontecer. O Corinthians está pagando pelos próprios erros. E a Justiça de São Paulo manda soltar suspeitos de invadir o CT do Corinthians. A repórter Carla Rodeiro está em frente ao Tribunal de Justiça e tem outras informações. Carla. Olha, o juiz entendeu que a invasão do CT foi um ato de revolta dos torcedores diante da má campanha do clube e que não há provas de que houve atitudes violentas. As câmeras do CT estavam desligadas quando da invasão. Na sentença, o juiz escreveu que os fiéis torcedores pediram aos jogadores que honrassem o salário que ganham. O juiz também lembrou o que chamou de surra. No caso, o placar da derrota para o Santos por 5-1, que teria sido o estopim da confusão. Bem, além dos 3 jogadores presos desde 1º de fevereiro, a decisão da Justiça, que entende que eles não devem permanecer atrás das grades, também beneficia um 4º torcedor que estava foragido. É com vocês no estúdio. Ok, Carla. Muito obrigado, Carla. Isso, né? E agora, falar de futebol europeu, o destaque por lá é o Campeonato Espanhol e um novo recorde na carreira de Lionel Messi. O Barcelona goleou, Gabriel, e Messi, ao fazer 3 gols, se tornou o maior artilheiro da história do clube. Na Inglaterra, o líder Chelsea tropeçou fora de casa. Veja os gols. Pelo Campeonato Inglês, o líder Chelsea foi surpreendido fora de casa contra o Aston Villa.
Delph, de letra, fez um golaço e garantiu a vitória do clube de Birmingham. Mesmo com a derrota, os Blues seguem na primeira colocação com 66 pontos, 4 à frente do Liverpool, segundo colocado. Falando neles, os Reds venceram o clássico contra o Manchester United fora de casa por 3-0. Gerrard 2 vezes e Soares, tocando no canto esquerdo do goleiro, foram os autores dos gols. Empatados com o Liverpool na tabela, mas na terceira colocação devido aos critérios de desempate, o Arsenal também venceu na rodada ao bater o Tottenham no clássico londrino por 1-0 com esse gol de Rosick. Na quarta colocação aparece o Manchester City, com 60 pontos. Atuando longe dos seus domínios, os Citizens venceram o Hull City por 2-0. Davi Silva e Dzeko foram os nomes dos gols. No Campeonato Espanhol, o líder Real Madrid venceu o Málaga por 1-0 com esse gol de Cristiano Ronaldo. O segundo colocado na Espanha é o Atlético de Madrid, que reforçou a posição ao vencer o Espanhol por 1-0, gol de Diego Costa. Na terceira posição da Liga, quem também venceu foi o Barcelona e com uma grande goleada. 7-0 sobre o Osasuna. Alexis Sánchez, Iniesta, Telho, Pedro e Messi 3 vezes fizeram os gols do jogo. O argentino, inclusive, se tornou o maior artilheiro da história do clube catalão com 371 gols, superando assim Paulino Alcântara, que defendeu o clube azul e grená entre 1912 e 1927. Agora a Fórmula 1 foi aberta a temporada de 2014 no último domingo. Mas a abertura da categoria não foi nada animadora para o brasileiro Felipe Massa, que deixou a prova logo após a largada devido a um acidente. A corrida também não foi nada boa para o piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, e para o tetracampeão Sebastian Vettel da RBR. A primeira largada da temporada foi emocionante. E quem se deu melhor, sem dúvidas, foi a Mercedes de Nico Rosberg, que pulou da terceira para a primeira colocação. Já Felipe Massa vai querer esquecer esse início de ano. Antes da primeira curva, a Caterham de Kamui Kobayashi acertou em cheio a Williams do brasileiro, que abandonou a prova. Quem também se deu mal foi o pole position Lewis Hamilton, que na quarta volta, com problemas mecânicos, abandonou o Grande Prêmio. Uma volta mais tarde, foi a vez de Sebastian Vettel se retirar com problemas no motor. Tirando um safety car que entrou no meio da prova para retirar os restos de um pneu de Valtteri Bottas, a corrida seguiu sem maiores emoções. Lá na frente, o alemão Nico Rosberg liderou até cruzar a linha de chegada. O australiano Daniel Ricciardo chegou a cruzar em segundo para a grande festa da torcida local, mas após a prova, os comissários da FIA desclassificaram Ricciardo por ele exceder constantemente o fluxo de 100 km por hora de combustível, o que é irregular no novo regulamento. Com isso, o estreante dinamarquês Kevin Magnussen assumiu a segunda colocação da prova e o inglês Jenson Button fechou o pódio em Melbourne. A próxima etapa da Fórmula 1 acontece na Malásia e está marcada para o dia 30 deste mês. O Massa tem, só falta sorte agora. Não, o companheiro dele foi bem. Obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Estela, é com você? A empresa aérea Malaysia Airlines afirma que ainda não foi possível identificar em que momento foi desligado o sistema de comunicação do Boeing 777. O desaparecimento do avião continua sendo um mistério. Autoridades afirmaram que a aparelhagem foi desligada de propósito. Além disso, quem desviou a rota do avião devia ter experiência na área, porque fez a aeronave voar baixo o suficiente para não ser detectada pelos radares. Hoje, a Austrália foi colocada no comando da varredura na região chamada de Corredor Sul, que vai da Malásia até a Oceania. 27 países estão envolvidos nas buscas do avião, que desapareceu no último dia 8, com 239 pessoas a bordo. Todos estão sendo investigados e as principais hipóteses são de terrorismo e sequestro. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O PCdoB reconhece a Copa de 2014 como uma relevante conquista do Brasil, com resultados econômicos e sociais marcantes.
E hoje recebemos o vereador Orlando Silva, ex-ministro do Esporte e presidente estadual do Partido Comunista do Brasil em São Paulo. Muito obrigado, vereador, por estar conosco. Eu vi que quando o senhor era ministro, o senhor estava assim, muito entusiasmado com a conquista do Brasil em sediar a Copa em 2014 e disse que acreditava que essa Copa do Mundo deixaria um legado social significativo. Continua pensando assim? Sim, Maria Lídia, boa noite para você, para os nossos amigos do Jornal da Gazeta. Eu sou muito otimista. Eu acredito que o Brasil terá uma grande promoção no mundo inteiro. Isso vai fortalecer o nosso país como destino turístico para o globo completo inteiro. Eu acredito que o Brasil vai ter uma rede de arenas de última geração, estádios que são importantes para o futebol e para outras atividades, sobretudo culturais. Eu creio que já há mudanças na gestão pública, os aeroportos, a concessão aos aeroportos, muito se deu em função do estímulo que a Copa do Mundo e os desafios do setor aeroportuário apontava para o nosso país e mesmo, por que não dizer, muitos avanços em infraestrutura. Alguns que, infelizmente, não estarão prontos para a Copa, mas que ficarão depois que o Mundial passar, porque a Copa serviu como um estímulo para que algumas intervenções pudessem acontecer em nosso país. Há um sentimento de quem acompanha que realmente os gastos para a preparação do evento, eles foram muito além, algumas vezes até triplicando do que aquilo que foi previsto. O que é isso? É falta de organização nossa ou mesmo, como disse o Romário, desvio de dinheiro, superfaturamento, coisa assim que merece apuração? Veja, um projeto da dimensão da Copa do Mundo merece transparência, acompanhamento, fiscalização permanente. E eu creio que esse projeto deve ter sido o mais fiscalizado de todos os tempos, porque o Tribunal de Contas da União, o Congresso Nacional, os Tribunais de Contas dos Estados, vários órgãos de fiscalização como o Ministério Público e a imprensa livre que funciona no Brasil, cumpriu um papel muito importante para acompanhar. A meu juízo, sobretudo as dificuldades de planejamento do Brasil, que você prevê um número aquém daquilo que exige aquela construção, é que explica a mudança nos orçamentos. Mas eu não tenho a menor dúvida que o acompanhamento e a fiscalização foi feito. E se há corrupção, se há denúncia, evidentemente tem que ser apurado. E dessa maneira o Brasil e a população vai ficar esclarecida sobre os reais números do recurso público utilizado na preparação do Mundial. E esse movimento não à Copa, como é que o senhor avalia? Teme que esses protestos tragam um prejuízo a esse evento? Olha, eu creio que os protestos sobre a Copa do Mundo, sobre o evento que acontecerá no Brasil daqui a pouco, são naturais de um país democrático. Eu estive na Alemanha, na Copa do Mundo, por exemplo, e na África do Sul, e assisti manifestações de rua de parte da população que julgava desnecessário a realização daquele evento. Agora, é uma posição minoritária. Eu creio que a grande maioria dos brasileiros entendem a dimensão, a importância que tem esse evento, e quanto mais se aproximar da Copa do Mundo, o meu palpite é que vai crescer o apoio a essas manifestações. Por isso que eu creio que nós temos que ver com naturalidade a realização dessas manifestações. Isso é típico de um país democrático como o Brasil. Recentemente nós tivemos manifestações de racismo explícito. O senhor acha que na Copa possa ter a reprodução do que nós temos visto recentemente, que o racismo boleiro esteja mais liberado e que seja a expressão do racismo disfarçado que existe no Brasil? Veja, o Brasil é um país que convive com racismo, com preconceito e com discriminação. Mas o Brasil combate o racismo, o preconceito e a discriminação. Aliás, parte da celebração que o Brasil tem no mundo é pelo fato de termos matrizes étnico-culturais distintas que ajudaram na formação do nosso país. Eu creio que nós somos um exemplo de tolerância, de conviver, de democracia. E eu espero que a Copa do Mundo sirva como sinal para o mundo de que sim, é possível vivermos respeitando as diferenças, sejam elas étnicas, sejam elas culturais, sociais
de todos os tipos. Por isso eu creio que será um exemplo, a Copa no Brasil, de tolerância e de diversidade. Quer dizer que o senhor não teme que haja essas manifestações de racismo explícito que nós vimos recentemente? Eu creio que não, até pela reação. A reação que veio não só do mundo esportivo, no mundo político, mas de toda a sociedade. O Brasil, nós sabemos que existe racismo, mas há um esforço grande de todo o país para combatê-lo. Bom, agora vamos falar de eleição. O PCdoB apoia a candidatura à reeleição de Dilma Rousseff. E em São Paulo? Já tem uma posição definida? Vai apoiar o candidato de Dilma, Alexandre Padilha, ou vai ter voo próprio? Em São Paulo, nós acreditamos que é importante renovar o projeto político do Estado. 20 anos de governos tucanos cumpriu um papel importante para o nosso Estado, mas do nosso ponto de vista, o PSDB já deu o que tinha que dar. É como se diz no Nordeste, aquela bananeira que já deu cacho. É necessário renovar, uma nova proposta. Nós chegamos a apresentar o nome de Aldo Rebelo, nosso ministro do Esporte, mas a presidenta Dilma fez um apelo para que ele seguisse do governo em função da Copa do Mundo. E nesse instante nós examinamos as alternativas de oposição. Nós temos o Paulo Scaff, o Gilberto Kassab e o Alexandre Padilha. Achamos que é importante o diálogo entre as três candidaturas, a convivência no campo da oposição, e nós devemos, nas próximas semanas, definir a nossa alternativa. Qual é a tendência no partido? Eu diria que há muitos líderes do PCdoB que têm insistido para que nós avancemos no diálogo com o PT, com o Alexandre Padilha, que é um parceiro, um amigo nosso, foi meu colega de governo, conheço muito bem, mas nós respeitamos muito tanto o Paulo Scaff quanto o Gilberto Kassab. Em poucas semanas, o PCdoB deve tomar sua decisão. Bom, e o senhor? O senhor vai cumprir até o fim o seu mandato de vereador ou sai candidato esse ano? Eu serei candidato a deputado federal. O meu partido, o PCdoB, como todos os partidos, vê na Câmara dos Deputados um espaço muito importante e eu creio que pela experiência de quase 10 anos do governo federal, eu posso colaborar com o esporte, com políticas públicas e espero poder contribuir com o nosso país no âmbito da Câmara Federal. E a sua saúde, como é que está, hein? Teve aí um zum que o senhor teria sofrido um AVC, que até o presidente Lula ligou para saber como é que o senhor estava. Que coisa. Aconteceu isso? Era quarta-feira de cinzas, às 9 da manhã, liga o presidente e pergunta, como é que você está? Eu falei, muito bem, por quê? Mas você não teve um AVC? Eu falei, não, presidente, foi um mal entendido. Um jornalista do Rio de Janeiro que recebeu a notícia imprecisa. Graças a Deus, a minha saúde vai muito bem, obrigado. Muito bom, eu fico satisfeita com isso. Muito obrigada por sua entrevista, uma boa sorte, boa noite, obrigada. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Gabriel. Brasil cria em fevereiro mais de 260 mil empregos com carteira assinada no país. Segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o resultado é mais que o dobro do número de vagas abertas em fevereiro do ano passado e o melhor resultado em 3 anos. No acumulado do ano, foram gerados pouco mais de 302 mil postos de trabalho. Os dados do CAGED mostram que a expansão do emprego foi generalizada frente ao mesmo período de 2013. Entre os motivos que ajudaram a elevar a geração de empregos, está o fato de que, ao contrário de outros anos, fevereiro de 2014 não contou com o feriado do Carnaval. Namorada do cantor Mick Jagger é encontrada morta em Nova York. A estilista e modelo Lorraine Scott, de 49 anos, foi encontrada por sua assistente na manhã de hoje em seu apartamento em Chelsea, Nova York. A polícia está tratando o caso como suicídio. No entanto, os médicos legistas ainda não determinaram a causa oficial da morte. Um porta-voz de Mick Jagger disse que o cantor está completamente chocado e devastado pela morte da namorada. Presidente da Argentina torce o tornozelo pouco antes de se encontrar com o Papa Francisco. Cristina Kirchner torceu o tornozelo enquanto caminhava em seu hotel em Roma. A presidente foi encaminhada para um hospital onde realizou exames e imobilizou a perna com uma bota ortopédica. Em seguida, Cristina se encontrou com o Papa Francisco, com quem teve atritos quando ele era arcebispo de Buenos Aires, para um almoço na residência de Santa Marta. Este é o terceiro encontro entre a presidente e o Papa argentino, desde que ele assumiu o comando da Igreja Católica há 1 ano. 29 pessoas já morreram em protestos na Venezuela. Hoje, a vítima fatal foi um oficial da Guarda Nacional.
O oficial José Guilhem morreu hoje após ser baleado durante uma manifestação em Maracay, a 132 quilômetros da capital Caracas. Os protestos contra o governo de Nicolás Maduro vêm acontecendo há cerca de 6 semanas. Ontem, centenas de manifestantes que se reuniram na Plaza Altamira foram expulsos pela Guarda Nacional, que usou gás lacrimogêneo e canhões de água. A multidão revidou com pedras e coquetéis Molotov. No Chile, terremoto de magnitude 6,2 atinge a costa norte do país. O primeiro tremor foi registrado às 6 horas da tarde de ontem, em Iquique. O Departamento Nacional de Emergência do Chile informou que até o momento não há feridos. Depois de vários dias de intensa poluição atmosférica, o governo francês institui rodízio de automóveis na capital, Paris. Cerca de 700 policiais foram convocados para garantir que apenas veículos e motocicletas com placas que terminam em números ímpares transitassem hoje. A medida pretende diminuir a poluição. As autoridades já tinham anunciado desde a última quinta-feira a gratuidade temporária dos transportes públicos, como forma de incentivar as pessoas a deixarem seus carros em casa. Mega operação da Polícia Federal contra a lavagem de dinheiro prende pelo menos 24 pessoas. A Operação Lava Jato também apreendeu ao menos 5 milhões de reais, 25 carros, joias, obras de arte e bloqueou 3 hotéis. As prisões e apreensões aconteceram em São Paulo e mais 5 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Entre os presos está o doleiro Enivaldo Quadrado, ex-proprietário da corretora Bônus Banval e condenado no processo do mensalão petista a 3 anos e meio de prisão por lavagem de dinheiro. Ele teve a pena convertida em prestação de serviços. De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha que movimentou mais de 10 bilhões de reais é suspeita de tráfico internacional de drogas, corrupção de agentes públicos, extração e contrabando de pedras preciosas e desvio de recursos públicos. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Presidente Dilma Rousseff empossa 6 novos ministros. Em crise com o Planalto, deputados do PMDB não vão à cerimônia. Governador Alckmin paralisa projeto de construção do Complexo Cultural Luz. PF prende 24 em ação contra a lavagem de dinheiro. Um deles é condenado no mensalão petista. Em São Paulo, mulheres engrossam o movimento contra a chamada violência obstétrica. E a crise na Ucrânia, Estados Unidos e União Europeia anunciam sanções contra a Rússia após referendo na Crimeia. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Hoje, 11h30 da noite, Maria Lídia Flandre entrevista o deputado federal Roberto Freire no Hora do Voto.